o dilema das voltas aulas, né? Continuamos aí nesse dilema, os pais sem saber, sem ter a segurança de mandar, se não vai mandar. Então a gente decidiu hoje conversar aqui com a doutora Kátia Lima, pediatra, presidente da Sociedade de Pediatria aqui do Rio Grande do Norte. A gente vai conversar sobre as recomendações da sociedade e, principalmente, doutora Kátia, é possível esse retorno às aulas com segurança? Tudo bom? Obrigada, primeiro, pela disponibilidade para estar aqui com a gente nesse bate-papo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui e poder contribuir na orientação de como poderá acontecer, né? Porque essa é uma das perguntas, o que mais está em foco atualmente, de como voltar e quando voltar, né? Então, a Sociedade de Pediatria, desde maio, dia 13 de maio, que ela começou, já divulgamos uma nota de alerta, né, da volta às aulas da criança nesse período de Covid. A Fiocruz também, com o apoio do Ministério da Saúde, da Sociedade de Pediatria e do SUS, eles também fizeram um manual, né, onde são 32 páginas, onde você tem toda a orientação, desde a hora que a criança sai de sua casa, em relação aos professores que tiveram idade ou alguma comorbidade que não pode entrar em contato com essas crianças, elas deverão ser afastadas para outro setor, não é? A maneira como essa criança vai ser transportada de casa para o colégio, o que ela pode levar ou não para essa escola, como deverá se comportar lá, na entrada ser verificada a temperatura, um fluxo para se chegar à sala de aula sempre num sentido, espaçamento adequado daquelas cadeiras, distanciamento também do professor, usar alto-falante para poder conseguir atingir mais o número de alunos ali, entender, né, controlar aquelas crianças. E a gente vê assim, que na pediatria a gente tem desde a criança que vai para a creche até aquela criança que já está indo para fazer um Enem desses, não é isso? E qual seria a prioridade? Então, assim, a gente vê que provavelmente aquelas crianças que precisariam terminar o primeiro grau, terminar o segundo grau, uma faculdade que também estava finalizando, talvez a prioridade pudesse ser isso aí, né? Eles serem incluídos. E aquelas crianças menores, cujos pais têm condição de manter essas crianças em casa, gente, vamos deixar, né? Isso é uma opinião mais própria minha, porque eu acho que a criança, na verdade, ela precisa muito mais de uma família do que coleguinhas nessa faixa de idade abaixo de 4 anos. E nós sabemos que a lei pede que a paciente de 4 a 17 esteja dentro do colégio, né? Então, essas normativas, essas condutas todas ali, aqueles protocolos que estão ali colocados, né? Vocês podem ter acesso através da internet, né? No Google, pesquisar o alerta da Covid, quem volta às aulas, na Sociedade de Pediatria, e o manual sobre biossegurança para reabertura de escolas no contexto da Covid-19. Então, os pais podem ler, ver se a escola está proporcionando essas condições para que essa criança possa voltar com segurança, porque nós sabemos que o problema socioeconômico do país, a gente não pode, muitas vezes, deixar uma mãe dentro de casa quando ela precisa trabalhar, né? Então, precisa ver. A sociedade brasileira, ela sempre diz assim, olha, vamos ter muita cautela, né, para que a gente possa diminuir a possibilidade de disseminação desse vírus, né, e vendo todo, assim, de forma gradual. Você pode também, como tem lá no manual, vai uma turma durante 15 dias, aí outra turma vem novamente, aquela que estava nos 15 dias iniciais fica em casa, as outras vão. E todo monitoramento epidemiológico, onde na hora que se detectar alguém está doente, aquela criança está com sintomas, o colégio vai isolar ali naquela hora, chamar a família para poder levar a criança para o médico, para diagnosticar. Ao chegar em casa vai ser todo aquele contexto também de isolamento. Só vai poder voltar à aula depois de 14 dias, né? Não poderá voltar antes disso. E ter todos esses cuidados em casa também. Então, assim, máscara sempre, né? Lavagem de mãos, extremamente necessário, evitar levar a mão nos olhos, levar a mão na boca, levar a mão no nariz. Então, assim, é um desafio grande a gente conseguir com uma criança abaixo de 4 anos a gente fazer isso. É muito difícil. Não só abaixo de 4 anos, né? Porque o daqui de casa tem 10 e para usar máscara é ali no
no pé. E de No vez pé. em quando a gente olha, já está com a mão na máscara e não usa corretamente. É um desafio para eles, né, doutora Kátia? E o desafio, assim, grande da escola, né? A gente sabe que não foi fácil eles terem professores que tinham toda uma metodologia de ensino diferente do que está sendo aplicada agora, né? Onde a aula remota, nem todos se adaptaram, né? As crianças, no caso, é de difícil controle, de você manter aquela criança ali na frente do computador, principalmente nessa época que nós estávamos batendo de frente quanto ao uso de telas, né? Então, a gente estava ali lançando um manual da Sociedade de Pediatria, regulando o tempo de telas para as crianças, pelos problemas psicológicos que as crianças estão tendo. E aí, nessa hora, você vai ter uma aula que você, às vezes, dura 4 horas, uma criança na frente de uma tela. Né? Então, fica algo que fica meio o que fazer. Mas foi a situação, nós teve que se reinventar, a gente teve que se adaptar, né, à nossa nova realidade. E vamos, com certeza, a gente vai ter impactos emocionais, impactos físicos e cognitivos, a gente está esperando, no curto e na médio prazo, para toda essa população. Não só a criança, mas para toda a humanidade, né? E que essas ações, elas devem ser adotadas numa necessária parceria entre a saúde e a educação. Infelizmente, a gente chegar aqui e dizer para você, volte, eu não posso afirmar isso, né? Eu não posso dar como Sociedade Brasileira de Pediatria, nem muito menos como a local, porque em cada estado tem seus picos, tem sua realidade. Ontem mesmo, conversando com um colega lá de Manaus, ele disse que lá abriu quase tudo. E em 3 dias eles viram, porque ele trabalha no hospital particular, onde ele pode testar, ele tem condições de fazer tudo isso, ele viu um aumento de 300 casos em crianças de Covid lá em Manaus. Quais são as crianças que realmente elas não devem voltar? Né? Tem essa questão das comorbidades, tem algo que você possa trazer aqui de orientação para pais? Não, essa criança tem isso ou aquilo, melhor ela ficar em casa. As que têm as comorbidades, problemas de câncer, né, problemas cardiológicos, então todos eles têm que ser uma visão diferenciada, né? Talvez manter essa a aula remota seja mais viável. Eu espero que tenha contribuído, não posso bater o martelo, né, e dar a palavra final, volta ou não volta, mas assim, tem meios como se controlar, né? E se a necessidade existe, a gente vai ver, porque inclusive os colégios estão fazendo um questionáriozinho com os pais, ligam para ele, perguntam, você prefere ficar em casa ou prefere ir para o colégio, né? Então, assim, quem puder ir, que tiver segurança e vir que o colégio tem condição de receber, infelizmente vai ter que mandar mesmo, né? Porque não tem outra opção. Tá bom? Isso. A gente está vendo assim, uma diferença muito grande. As escolas particulares todas garantem que já estão preparadas, né, seguindo todas essas recomendações, esses protocolos, mas não é o mesmo na escola pública. Com certeza. Né? Talvez seria um retorno para as escolas privadas e depois as públicas, não sei. Mas no final das contas, eu acho que a decisão vai ser assim, no coraçãozinho de cada mãe, de cada pai, né? Exato. Exatamente. Ótimo, muito obrigada, doutora Kátia. De nada, Juliana, tudo de bom para você, viu?